Fala pessoal, então, mais um vídeo aqui do canal para explicar um pouco mais sobre a moeda, algumas URLs interessantes para entender mais sobre o projeto, sobre o Duino Coin, onde a gente pode minerar, os dispositivos a gente já falou um pouquinho, que a gente consegue minerar em placas Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, computadores, smartphones e por aí vai. É um projetinho interessante. Já vi algumas literaturas aí que diz que é um projetinho para trazer um pouco mais de conhecimento sobre os tokens, sobre o mundo das criptomoedas mais de perto, e um projetinho também de baixo custo, visto que uma plaquinha de R$ 50 adquirida aí no Mercado Livre, no AliExpress, a gente já pode começar a brincar e a conhecer um pouco mais do projeto. Desde já, lembrar para vocês aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí para contribuir com o nosso projeto. A gente, aos poucos aqui, a gente vai trazendo mais novidades sobre o projeto do Duino Coin e também outros tokens. Futuramente a gente vai procurar falar sobre alguns tokens que não são muito interessantes, que são golpes. A gente vai trazer algumas informações para deixar o povo mais esperto quanto aos assuntos do mundo cripto. Aqui então, para a gente começar, eu separei algumas URLs aqui de grande interesse quanto ao Duino Coin. Aqui a gente tem inicialmente a wallet. Eu não me recordo se no outro vídeo a gente trouxe a wallet, mas agora a gente vai mostrar aqui como é que funciona a carteira do Duino Coin. Aqui já vai logar as informações. Aqui a gente tem nosso nome de usuário, nosso e-mail, a quantidade de moedas mineradas, né? Quanto a gente tem atualmente, quanto que ele atualmente também está valendo. Essa quantidade aqui de 3.889 DUCO estão equivalendo hoje no valor no dia 13/12/2021, está valendo aproximadamente US$ 2,31. Tem também uma estimativa de ganhos diários aqui, né, de acordo com o dimensionamento da minha rig aqui de mineração. Aqui a gente tem a parte mais interessante, mais legal. Aqui ele fala sobre os nossos dispositivos fazendo a mineração, quanto o hash rate, né, a taxa de mineração de cada dispositivo. Aqui nós temos os dispositivos aqui pelo nome, né, as placas ESP32 que eu tenho. Lembrando, coisa bem interessante, se for começar, é bem interessante adquirir essas placas da ESP32. Por quê? A ESP32 tem um valor um pouquinho maior, mas ela possui duas threads. E assim, consequentemente, o hash rate dela é um pouquinho maior. Aqui a gente não tem, eu deixei desligado a minha placa ESP8266 para a gente fazer um comparativo, mas é inegável que a ESP32 ela produz o dobro, já que ela tem duas threads. Aqui tem uma referência também do WebMiner que eu estou utilizando, que é através do browser. E tem outro interessante aqui também, que é a TV. Sim, no tempo ocioso, quando a gente consegue, a gente coloca também a televisão para fazer um POC, um teste. Como aqui foi para fins de vídeo, eu coloquei a televisão minerando para vocês verem mais ou menos a taxa de mineração de uma Smart TV da LG. Aqui fazendo a mineração. Aqui a gente também tem outras informações sobre os percentuais, né, de eficiência. Aqui a gente tem as quantidades de desafios realizados com sucesso. E aqui a quantidade de desafios, né, de mineração de moeda enviados no todo. Aí pegando um pelo outro, ele consegue aferir essa taxa aqui de, de, de sucessos, né, na mineração. Nessa outra parte aqui a gente tem, ainda dentro da URL aqui da carteira,
quantas transações foram realizadas, as últimas transações. Aqui a gente tem algumas transações aqui de 0,2 ducos, desse site chamado Among Us, Faucet. Esse Faucet, na verdade, é como se fosse uma gincana, alguma coisa assim que você responde e você recebe uma quantidade de ducos na sua carteira. Tem esse Faucet do Among Us, tem o Faucet do Duino Coin também, que geralmente ele dá por volta de um duco cheio. E geralmente esses desafios que você consegue ganhar um pouquinho de moeda, alguns você consegue realizar diariamente, outros você tem um intervalo mínimo de 30 minutos que ele afere baseado pelo seu IP. Então, de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, você responde e consegue uma fração da moeda. Aqui embaixo a gente tem algumas notícias da moeda, é sempre bom estar acompanhando. E aqui alguns valores aqui para troca de Duco, né? Outro par, com os outros pares de moeda, como o Duco XMG, Duco BCH, Duco TRX, Duco Yunano. Essa aqui, o Duco, o Node.js. O WDuco, chama de Rapid Duco, para o TRX do Tron. O BSC Duco, o valor dele na PancakeSwap. E o valor dele do Matic Duco para essa moeda chamada Matic, no site SushiSwap, perdão. Então vamos continuando aqui. Fora a carteira, a gente tem também uma URL bem interessante, que é essa daqui, explorerduinocoin.com. Aqui a gente já está abrindo diretamente no meu usuário, aqui na minha carteira. Ele traz as informações, o hash rate da rede, né? Quantos usuários estão participando do projeto, quanto que de moeda a gente tem em circulação. Aqui uma estimativa de energia utilizada para movimentar a mineração do projeto. Quantos compartilhamentos, né? Quantos problemas compartilhados aqui para serem resolvidos pelos dispositivos que estão minerando. Aqui outra questão bem interessante: a quantidade de dispositivos sendo utilizados para realizar essa mineração, né? É bem interessante. Tem a quantidade aqui de Arduinos, quantidade de ESP8266, 11.000 aproximadamente, 11.000, ESP32, um valorzinho bem menor, quantidade de Raspberry Pi, independente da sua numeração, CPUs, que seria a mineração realizada no desktop ou no laptop, algo assim, quantidade de telefones minerando e Other, algum outro dispositivo que possa realizar a mineração também. Aqui tem uma informação bem legal, o Chain Explorer, são informações sobre a blockchain, né? Novamente também o nome da carteira, a quantidade que a gente já tem minerada. Aqui já teve um valorzinho bem diferenciado. Essas questões assim, às vezes a gente tem um desencontro quanto ao valor da moeda, seja quanto à hora, quanto ao local. É bom a gente estar sempre aferindo em mais de uma localidade. Aqui uma informação também quanto à conta, se ela é verificada, porque quando você cria uma carteira naquela URL anterior, ele cria uma carteira, mas a sua conta não é verificada. Para você realizar a verificação da sua conta e também conseguir transferir moeda para outras carteiras, como a sua moeda para a carteira MetaMask, Trust Wallet, ou então uma Cold Wallet, você tem que mandar uma foto do seu equipamento de mineração com o seu nome escrito no papel, seu nome de usuário, o nome de usuário da sua carteira. Você envia para um endereço especificado. Aí sim eles verificam sua conta. Aqui é a data de criação da minha conta, o momento que eu entrei no projeto, foi no dia 4/10. Aqui novamente os equipamentos que eu estou utilizando para mineração. Aqui o que ele está produzindo, né, as threads.
hash rate dele também. Transações é uma maneira mais resumida. E o interessante dessa URL aqui é que você não precisa fazer login, senha, não precisa nada, só colocar, informar o usuário de uma carteira e você já consegue dar uma verificada nas transações e no equipamento que o indivíduo está utilizando para minerar. Aqui algumas últimas transações da rede, como um todo, não são transações minhas. Aqui os últimos blocos minerados. Uma questão bem interessante também desse painel, dessa URL, a gente tem aqui essa seção de Active Workers, que ele traz grande parte das pessoas que estão participando da mineração, informa se é uma conta não verificada, se é uma conta verificada e a quantidade de equipamentos realizando a mineração. Vamos carregar aqui, a gente consegue ver. Vamos aguardar um pouquinho. Tá demorando bastante isso aqui. Mas conforme for, assim, vocês entrando nessa URL aqui, explorerdoinocoin.com, aqui vocês podem deixar em branco e abrir diretamente essa seção aqui que vocês vão conseguir ver grande parte dos usuários do projeto, quais dispositivos que eles têm, quanto que eles estão transitando de moeda, como é que está ocorrendo. Aqui a gente tem também uma outra URL bem interessante, que é essa daqui, https duco pcgeek.pl. Também é outro dashboard criado por integrantes do projeto e publicado também, que ele traz estatísticas sobre o projeto também. Por exemplo, aqui a quantidade de novos usuários. Até um detalhe interessante que desde o dia 16 que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas finalmente hoje eu consegui. No dia 18 eu também tive uma nova tentativa de fazer a gravação desse vídeo. O tempo passou, mas eu melhorei um pouco a roteirização do vídeo. E foi um dia como se fosse um marco histórico, que a gente teve 492 novos usuários no projeto. Aí aqui a gente tem uma estatística razoavelmente relevante sobre a popularidade do projeto do Inocoin. Aqui a gente tem também um gráfico quanto ao preço da moeda. A gente tem aqui os pares de moeda aqui que a gente consegue dar uma verificada no valor. A quantidade de moeda em circulação. Detalhe que para essa queda aqui, eu não acompanhei no projeto o que possa ter acontecido aqui. Mas é bem interessante investigar esse fato dessa queda na quantidade das moedas em circulação. Aqui a gente tem a quantidade de blocos minerados, também progressivo, seria um ponto de atenção. Aqui a média do hash rate, né? Nesse servidor aqui, no Duco S1, né, de moeda. E aqui uma parte bem interessante aqui, que é as últimas transações, né, de baleias, né, que seriam transações muito altas, acima de 20 mil ducos, né, que aí a gente consegue também verificar o usuário de origem, o usuário de destino, e entender também um pouco essa questão da, do envio de moeda para a carteira, das transações, entender um pouco mais sobre blockchain, né? A gente consegue avaliar por aqui também, avaliar mais informações interessantes e quem sabe com o tempo analisar a saúde do projeto, se está na hora de vender, se está na hora de fazer um hold. Aqui também a gente tem aqui uma indicação para aquela faucet. Outra URL bem utilizada
seria esse painel aqui chamado Duco Sites com y.net, que também seria um outro dashboard sem a necessidade de utilizar usuário e senha, né? As credenciais da carteira. A gente aqui tem informações parecidas com as informações trazidas na URL da carteira, né? De outra forma, sem precisar estar digitando as credenciais. Aqui a gente tem as informações sobre o downtime da rede, sobre algum possível problema. Uma parte bem interessante quando a gente tiver acontecendo alguns problemas, o site não estiver carregando, a gente vem aqui e consulta o status do projeto. Aqui são os servidores que compõem o projeto. Aqui o servidor do website, o servidor da API e tem esses servidores aqui do pool, dos pools de mineração, que a gente consegue aferir, como por exemplo, se for um novo usuário, ele tiver problemas para acessar sua carteira, aqui a gente consegue ver que ou esse servidor aqui ele vai estar fora do ar. Aí você inevitavelmente não vai conseguir acessar sua carteira, realizar o logon. Aqui também temos novamente a quantidade de novos usuários. Temos aqui também um faucet aqui, é bem interessante participar. Aqui também traz a informação do usuário que participou e a quantidade de Duco que ele recebeu. Opa, desculpa. Aqui tem a distribuição também de equipamentos sendo utilizados para mineração. Quantidade de ESP32, ESP8266, CPU, Arduino e por aí assim vai. Aqui também é um informe aqui das recompensas, uma estimativa quanto às recompensas. Outra coisa bem interessante para você participar é esse aqui, Duco Test, que é um teste com algumas perguntas sobre o projeto. Mesmo que você não vá acertar, é interessante para saber algumas informações diferentes, né? Um pouco mais sobre o projeto. Aí aqui a gente consegue verificar, vamos entrar aqui e ver o que esse site traz de informação necessária. Como muitos dos seguidores do canal vinham perguntando, a quantidade de moeda por dia, valores da moeda, essas informações a gente consegue aqui. Aqui a gente tem aqui o balanço aqui referente à mineração. Aqui a gente tem o hash rate, quantas conexões temos. E aqui a gente tem algumas estimativas sobre a sua rig de mineração, vamos dizer assim. E traz uma estimativa de moeda por dia, por semana e por mês. Você já consegue ter um balanceamento aí, uma noção da produção do seu rig. Aqui temos aqui a eficiência, mas essa métrica aqui geralmente ainda não influenciou muito negativamente nas minhas análises. Aqui a gente tem aqui um gráfico baseado no hash rate na produção de cada dispositivo. Ele traz hash rate pelo Arduino, pelas placas ESP em amarelo, em vermelho PC e preto a média diária. Aí a gente consegue avaliar aqui como é que está a produção, fazer algumas estimativas, fazer testes, porque por detrás dessa estimativa aqui a gente tem um balanceador próprio da moeda, que ele faz um equilíbrio entre a mineração realizada no PC e a mineração realizada nos dispositivos de baixo consumo de memória, perdão, de memória não, de energia, como o Arduino e a ESP. No geral, a moeda ele tenta priorizar os ganhos de mineração realizado na ESP e no Arduino. A gente pode ver aqui, você começando, vocês tendo alguma dúvida, assim, vocês podem fazer uns testes, deixar esse gráfico aqui correndo e ligar e desligar seus dispositivos e ter uma melhor noção da produção, do que
ficaria otimizado no seu contexto. Aqui ele também traz alguns problemas. Aqui às vezes é um pouco instável, mas ele diz algum problema se, por exemplo, aqui que eu coloquei para testar aqui a TV, fazendo a versão que está desatualizada, aqui de um outro dispositivo, e dependendo assim é bom dar uma olhada, mas como aqui são dispositivos que estão minerando através de uma página web, não teria como eu corrigir esses problemas e realizar um novo download, né? Ele já está utilizando a versão mais atual. E é só. Isso aqui é um site bem interessante para acompanhar diariamente, ou então deixar em aberto em alguma tela, um smartphone auxiliar, ou então um tablet antigo, próximo a seu equipamento de mineração para você verificar diariamente quando quiser como é que anda o projeto. E a sua mineração também, claro. Outra URL interessante seria o Duino Coin Test, né, que ele também traz um testezinho, aquele teste que eu citei anteriormente lá no outro site, é bom para vocês aprenderem um pouquinho mais. Outra URL também interessante, caso haja algum problema, seria a URL de status. E também vai trazer algumas informações sobre o projeto, como é que andam os servidores aqui do pool, né? Aí no caso ele traria o uptime dos últimos 90 dias para a gente verificar o que aconteceu, né, com os servidores, se teve algum desligamento. Anteriormente a gente teve alguns problemas de denial of death service em alguns servidores. Então aqui a gente consegue verificar como é que andou esses servidores aí durante os últimos 90 dias. Só para fins de entendimento mesmo. Aqui os percentuais de uptime, os updates. Não tem nada aqui, é só. Aqui eu decidi trazer uma URL bônus para as pessoas entenderem melhor do projeto. Muitas das vezes se comenta para saber os valores, cotações. Uma URL que eu utilizo bastante é esse site aqui, poolcoin.app. A gente viria aqui nessa caixa aqui, enter token name barra address. Eu já tenho essa URL naquele outro documento especificada, mas caso vocês esqueçam, é só trazer aqui BSC Duco. Ele vai carregar aqui, trouxe aqui do InoCoin, aqui o endereço do contrato da moeda. Aí aqui a gente consegue verificar o gráfico, né, as velas. Aqui temos também o valor atual, né, por cada unidade. Aqui também uma informação sobre o par, né, BSC Duco BNB. Aqui a gente tem um gráfico de velas, informando aqui como é que ela está se comportando atualmente. A gente pode ir avaliando como é que andou o projeto ao longo do tempo. E outra coisa interessante também, caso você queira conectar a sua carteira, aqui ele traz, tiver uma carteira conectada, ele vai trazer a conversão da moeda, né, do valor atual. E a informação interessante também é que a gente tem novamente informações sobre as chamadas baleias, né, das pessoas das carteiras que nesses últimos dias adquiriram, compraram a moeda, e os sellers, né, as pessoas que venderam as quantidades de moeda vendidas, transacionadas ultimamente. Aí caso você queira clicar aqui, a gente tem uma noção diretamente da blockchain.
né, através do BSC Scan. A gente tem algumas informações aqui sobre a transferência, né? Aqui de qual carteira de origem, para onde, aqui na PancakeSwap, a quantidade. Aí são detalhes mais técnicos. Caso vocês estejam interessados, vocês podem acompanhar a movimentação de compra e venda também, caso quem goste, caso quem se interesse para aprender um pouquinho mais sobre a blockchain, como é que funcionam as criptomoedas. Ok? Esse site aqui tem todas as informações para vocês aprenderem um pouquinho mais. Então, no geral, é isso. Esses endereços aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. São URLs de grande interesse aqui, úteis para acompanhar o projeto do Duino Coin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então vamos ficando por aqui. Agradeço aí a audiência anterior. Agradeço as perguntas. Caso tenham dúvidas, só colocar nos comentários do vídeo aí que logo logo quando a gente puder a gente vai respondendo as dúvidas de todos. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.